Olá, sabe, quando a gente pensa em viagem aqui no Brasil, qual o primeiro nome que vem na cabeça? CVC, né? Pois é. Mas e se eu dissesse que, mesmo a CVC vendendo pacotes como nunca, a empresa está no meio de um verdadeiro paradoxo financeiro? É um quebra-cabeça bem intrigante que a gente vai desvendar agora. A pergunta que não quer calar é essa: como é que pode uma empresa crescer, ver as vendas bombando e, no fim do dia, fechar a conta no vermelho? Parece não fazer sentido, mas é exatamente essa a questão central que a gente vai responder, olhando bem de perto os números para entender o que está acontecendo nos bastidores da CVC. Olha só que coisa, é como se a gente estivesse olhando para duas empresas diferentes dentro de uma só. De um lado, a parte operacional está voando. A receita sobe 4,8%, as reservas confirmadas disparam 16% e o EBITDA, que mostra a capacidade de gerar caixa, cresce quase 18%. Números ótimos, certo? Aí, a gente olha para o outro lado, o resultado final. E o que tem lá? Um prejuízo de quase 41 milhões de reais. É aquela história do carro com motor super potente, mas com vazamento no tanque. Como isso é possível? Ok, para a gente entender esse mistério, vamos por partes. E vamos começar pelo lado bom da história. A CVC de fato está mostrando uma virada operacional bem impressionante. Vamos ver os sinais de que a empresa, na sua essência, está saudável. A força do crescimento é, assim, inegável. As vendas para outras empresas, o chamado B2B, cresceram 23%. A operação lá na Argentina, que andava meio mal das pernas, se recuperou de uma forma espetacular, uma alta de 29%. No fim, o total de reservas cresceu sólidos 16%. A máquina de vendas claramente está funcionando a todo vapor. E olha, isso não é só uma impressão nossa não, os analistas de mercado são bem claros. Eles afirmam que o que estamos vendo é, e eu cito, uma legítima virada operacional. Isso dá um peso, né? Confirma que essa recuperação do negócio principal da CVC é para valer. E talvez o sinal mais importante de saúde financeira seja este aqui: a CVC voltou a gerar caixa. E não é pouco não, são 387 milhões de reais vindo direto da sua atividade principal. Pensa nisso como o coração da empresa bombeando sangue de novo. Vender viagens está, sim, colocando dinheiro no caixa. E isso é absolutamente fundamental. Certo? Agora que a gente viu a parte saudável, vamos virar a chave. Chegou a hora de investigar o porquê do prejuízo. A tal doença oculta que está agindo por trás de tudo isso. Vamos conhecer o verdadeiro vilão dessa história. E o nome do vilão é esse aqui: antecipação de recebíveis. Parece complicado, mas a lógica é simples. Pensa só, a CVC vende uma viagem parcelada, digamos, em 10 vezes. Só que ela precisa pagar o hotel, a companhia aérea, tudo à vista, agora. Para ter esse dinheiro na mão, ela vende essas parcelas futuras para uma instituição financeira, que adianta o valor. O problema, cobra juros altíssimos por isso. Na prática, é quase como pegar um empréstimo muito caro para financiar o próprio crescimento. E isso cria uma armadilha, um círculo vicioso perigosíssimo. Porque quanto mais a CVC vende, mais dinheiro imediato ela precisa para operar. E isso força ela a antecipar mais e mais recebíveis, pagando juros cada vez maiores. No final, a conta dos juros fica tão gigante que simplesmente engole todo o lucro que as vendas geraram. É um ciclo que se retroalimenta. E aqui está o resultado concreto disso tudo. Uma despesa financeira de 276 milhões de reais. Um aumento de 58% em um único ano. É esse número, esse monstro, que transforma um resultado operacional que seria positivo em um prejuízo líquido. É aqui que o lucro da empresa está escorrendo pelo ralo. Então, a CVC está no meio de uma verdadeira guerra interna. De um lado, uma operação que está saudável, gerando caixa. Do outro, um custo financeiro absurdo que come tudo. Mas o mais curioso é que o vencedor dessa batalha pode não ser decidido dentro da empresa. Fatores externos, a macroeconomia. É isso que vai ditar as regras do jogo a partir de agora. Essa tabela basicamente resume o futuro da CVC. Se a taxa de juros continuar alta, ali na casa dos 13%, e o dólar forte, o prejuízo continua. Num cenário um pouco melhor, a empresa fica no 0 a 0. Agora, o jogo vira mesmo no cenário otimista. Com juros mais baixos, perto de 9%, e um dólar mais comportado, o lucro não só aparece, como vem com força. O destino da CVC está totalmente atrelado ao rumo da economia do país. E bem quando a queda dos juros parecia ser a luz do fim do túnel, surge um novo complicador: o petróleo. A alta do petróleo, claro, encarece as passagens, e isso pode desanimar os viajantes. Mas o efeito mais perigoso é outro: ele pressiona a inflação. E com a inflação subindo, o Banco Central pisa no freio na hora de cortar os juros.
Ou seja, o petróleo pode acabar mantendo a CVC presa nessa âncora financeira por muito mais tempo. Então, com todas essas peças no tabuleiro, a gente se pergunta: para onde a CVC vai, afinal? Bom, para ajudar a navegar nisso, nós montamos uma espécie de mapa do futuro com os principais sinais que a gente precisa ficar de olho para entender os próximos passos dessa história. Para resumir a ópera, o que pode fazer a CVC subir? Basicamente, juros caindo de forma consistente, dólar controlado e, o mais importante, a empresa conseguir crescer sem precisar tanto dessa antecipação caríssima. E o que pode derrubar? Bom, é o contrário. Juros altos por mais tempo, petróleo e dólar subindo, tudo que força a empresa a continuar nesse ciclo de financiamento caro. É um checklist bem claro do que realmente importa acompanhar. No fim das contas, a grande questão que fica é essa: investir na CVC hoje é uma aposta no turismo, na vontade das pessoas de viajar? Ou será que, na verdade, é muito mais uma aposta direta no futuro da economia brasileira, nos juros e no câmbio? A resposta para essa pergunta é o que, no fim do dia, vai definir o destino da gigante das viagens.